Olá, aqui quem fala com você é o Reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje nós teremos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais especificamente, esta aula é voltada para os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaquaquecetuba. Hoje que eu me refiro é dia 21 de junho de 2020 e trata-se da nossa 13ª Escola Bíblica Dominical online. E nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Estamos no seu capítulo de número 32, que trata acerca do estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos. Comecemos então a partir da seção de número 1. O corpo dos homens depois da morte volta ao pó e vê a corrupção, mas a alma deles, que nem morre nem dorme, tendo uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que a deu. A alma dos justos, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebida no mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo deles. E a alma dos ímpios é lançada no inferno, onde permanecerá em tormentos e em trevas espessas, reservada para o juízo do grande dia. Além desses dois lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. O primeiro assunto, portanto, que está sendo tratado nesta sessão é o estado do homem depois da morte. Agora, vamos examinar um pouco mais de perto esse nosso texto. Selecionamos a primeira informação que nos passa, a saber que o corpo dos homens depois da morte volta ao pó e vê a corrupção. Há fundamentos bíblicos para isso. 2 deles eu cito aqui. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 19. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Se encontra no livro de Atos, capítulo 13, verso 36. Com essa declaração inicial, várias ideias são rejeitadas pela Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não endossa a ideia de reencarnação. Não se inicia um novo ciclo de vida em busca de redenção. A pessoa morre e seu corpo sofre a corrupção. Prosseguindo aqui, nós vamos ver agora em destaque este segundo período aqui. Mas a alma deles, que nem morre nem dorme, tendo uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que a deu. Fundamentos bíblicos acerca da destinação da alma. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Texto que se encontra em Lucas, capítulo 23, verso 43. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Vamos retornar um pouco ao nosso texto inteiro e notar um detalhe nesses dois segmentos. Esses dois segmentos que eu acabei de ler tratam acerca do corpo do homem e da alma do homem. A pessoa, portanto, é formada, constituída de corpo e alma, entendendo o corpo como sua parte material aqui no seu canto esquerdo, e entendendo a alma como sua parte imaterial. Portanto, nessa tela, nós percebemos que o corpo da pessoa, a pessoa, aliás, ela é formada tanto por corpo quanto por alma. São duas partes. Vamos olhar mais de perto esse conceito de alma que estamos lidando. A alma volta para Deus. Esta é a afirmação do texto e também dos versículos bíblicos. Isso significa que ela não fica perambulando pelo mundo afora. Não existe a ideia, A Bíblia desconhece a ideia comum de alma penada, ou seja, aquela história recorrente de tantos filmes de terror, de uma alma que está fora do seu corpo, está então perambulando
assustando as pessoas. Então, essa ideia não é bíblica. A alma não fica perambulando, ela não tem esse tipo de liberdade. A alma tem destino certo, terá de ter com Deus e aguardará no local por ele determinado até que se cumpra o tempo para a recriação de todas as coisas. Enfim, o que é importante deixar claro é que nenhuma alma tem a liberdade de fazer o que bem entende. A alma pertence a Deus e após ser separada do corpo, irá ter a destinação ou endereçamento que Deus irá dar a ela. Outro ponto importante, não existe aniquilamento. A pessoa criada continua existindo, mas agora em dois lugares. Ela com seu corpo está sepultada, aguardando a ressurreição. Então a pessoa morre e fica sepultada aqui à sua esquerda, o desenho da sepultura, né? Porque a pessoa está lá. E com sua alma ela aguarda a ressurreição. Por isso, esse é o único momento da nossa existência em que estaremos em dois lugares ao mesmo tempo. O nosso corpo estará na terra, aguardando a ressurreição, e a nossa alma estará aguardando a ressurreição com Deus. Para o cristão. Este ponto é importante porque o corpo ele tem significado para o cristianismo. Jesus Cristo, por exemplo, mesmo sendo morto, crucificado, ele retoma o seu corpo ao terceiro dia. Então, o corpo para o cristão ele é importante. A ideia de que quando a pessoa morre e ali está apenas a casca, esta é, na verdade, um argumento mais voltado para uma visão grega, uma visão de a matéria como algo mau, como algo ruim. Não, para o cristão não. O corpo ele é importante. Jesus Cristo voltou para retomar o seu corpo, assim como nós, quando morrermos e estarmos com o Senhor, aqueles que são cristãos, irão aguardar a ressurreição, a fim de que exista novamente a união com o seu corpo, alma e corpo. Uma pergunta pertinente. Houve exceções à regra de que todos os homens morrerão? Bom, sim. Enoque e Elias foram transladados ao estado de glória sem que provasse a morte. Então nós temos aqui duas imagens de Enoque e Elias, dois quadros, né? Aqui os textos bíblicos que registram esses episódios. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, uma frase muito resumida, descrevendo que Enoque ele não experimentou a morte. Deus o tomou para si, levou. Né? Então, Enoque é um dos personagens que não há registro de que ele experimenta a morte física. Um outro personagem é Elias. O texto que registra o fim de Elias está aqui em tela. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Veja, a imagem aqui tenta transmitir esse texto bíblico. Né? Elias ele foi tomado também por Deus, assim como Enoque. Mas aqui há uma descrição maior, né? Carro de fogo, a imagem de redemoinho, mas a ideia é a mesma. Tanto Enoque quanto Elias não experimentaram a morte física. Eles foram levados pelo Senhor. Esses dois episódios comunicam uma ideia poderosa. Através destes homens, Deus apresentou à humanidade que apenas Ele pode resolver o problema da morte e que, como Deus, está acima dela. Então, os episódios que envolvem Enoque e Elias apresentam esta ideia de que a morte ela não é algo incontornável. Né? Deus mesmo, soberano, está acima da morte. Ele toma aquele quem quer. Estes dois personagens acabam sendo um prenúncio da vinda do Redentor, que venceria a morte, e também
o prenúncio da Igreja de Cristo, que estará viva quando o Senhor voltar e será também levada, receberá o Senhor e será mudada sem experimentar a morte física. Vamos retornar ao nosso texto inteiro. E aí nós vamos reparar neste outro destaque, neste segmento. A alma deles, dos homens, que nem morre nem dorme. Essa expressão é importante. Os textos bíblicos, quando se referem à morte como dormir, devem ser entendidos como eufemismo, isto é, uma expressão que visa amenizar o conteúdo da mensagem. Então, quando alguém diz fulano dormiu no Senhor, é uma expressão que significa que ele faleceu. A Bíblia ela está cheia de expressões de eufemismo que comunicam a ideia de morte, mas com a imagem de sono, de dormir. Por exemplo, esses dois textos que eu vou citar. Mateus capítulo 27, verso 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. É claro que nestes dois textos a expressão dormir não está significando sono. O contexto é de morte. Veja no verso de Mateus, capítulo 27, verso 52, os outros elementos do texto. Os sepulcros, corpos, ressurreição. Então, dormir aqui é uma palavra claramente que está sendo usada para se referenciar à morte física, mas a palavra dormir está sendo utilizada para amenizar. Assim como o texto abaixo, em 1ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que também está falando de morte, de ressurreição, e aí vem a palavra que se refere na companhia os que dormem. É lógico que aqui não é a pessoa que está dormindo na cama, é uma pessoa que morreu. Então, claramente, nesses dois textos nós vemos a presença da ideia de dormir como eufemismo, ou seja, uma palavra que tenta amenizar, mas que está dizendo que as pessoas estão mortas. Isso é importante porque não existe a ideia de sono da alma, como algumas seitas querem nos fazer crer. A Bíblia registra que as pessoas que já enfrentaram a morte não estavam dormindo inconscientes, mas demonstraram estar muito conscientes de sua situação. Então veja aqui um outro argumento. Por exemplo, a história do rico e Lázaro, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, verso 24. O seguinte texto. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja, a história que Jesus contou acerca do rico e do Lázaro conta uma história real de pessoas reais. E tanto o rico quanto o Lázaro demonstram estarem conscientes. Eles não estão dormindo, eles estão ativos. E o rico, inclusive, reconhece Lázaro, reconhece Abraão e ainda apresenta uma petição. Ora, essas são ações de uma pessoa que não está dormindo, mas uma pessoa que está muito acordada, sim, está ativa. Portanto, a ideia de que quando nós morrermos simplesmente vamos dormir e aguardar a Deus não é uma ideia que procede da Bíblia, é uma heresia. Nós estaremos conscientes, sim. Vamos retornar ao nosso texto inteiro. E aí vamos ver um outro destaque. Trata-se acerca da destinação da alma do justo e da destinação da alma dos ímpios. A alma dos justos, ela irá para os céus e a alma dos ímpios para o inferno. Existem apenas 2 lugares onde alguém pode ir após a morte. Então não existe outra opção. Ou a pessoa vai para o céu, como está aqui tanto quanto representado nesse esquema em sua tela. O céu é o lugar para onde irão os justos, e lá aguardarão a ressurreição. E o inferno é o lugar para onde irão os injustos, onde lá também aguardarão
a ressurreição. Então existem apenas dois ambientes previstos para onde as pessoas irão após a morte. Ou a pessoa ela vai para o céu, ou a pessoa ela vai para o inferno. Quem vai para o céu? São os justos. Lembrando que os justos, no caso, são aqueles que são justificados em Cristo Jesus, pela mediação de Cristo Jesus. E para o inferno irão aqueles que são os injustos, que não foram encontrados em Cristo. No céu aguardarão a ressurreição, e no inferno as pessoas que são injustas estarão também aguardando a ressurreição lá. Fundamentos bíblicos para isso nós temos alguns. Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 1, diz assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então esses dois textos fundamentam a ideia, de fato, de que aqueles que são cristãos, eles irão para o céu após a morte. Texto de Coríntios, Epístola de Paulo aos Coríntios, usa inclusive a linguagem metafórica ou de metáfora, que é a imagem do tabernáculo. Um tabernáculo, um tipo de tenda se desfizer, ou seja, está falando do nosso corpo físico. Quando nós morrermos, então nós iremos para os céus. Uma casa não feita por mãos humanas, mas por Deus. E Filipenses está dizendo que lá estaremos com Cristo e que isso é muito melhor do que estar aqui. Agora um texto que fala do inferno. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então o inferno aqui, neste pequeno trecho, é retratado como um local de tormentos. Então existem apenas dois lugares onde as pessoas irão, ou para o céu ou irão para o inferno. Retornando ao nosso texto inteiro, nós vamos ver outros destaques aqui. Além desses dois lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Ora, aqui há uma menção indireta à crença do purgatório, que a grosso modo podemos entender como doutrina católica, que afirma que existem outros lugares habitados pelos mortos, além dos dois únicos mencionados na Bíblia. Então existe a crença do purgatório, isto é uma crença católica, não tem fundamento bíblico, mas que eles advogam que lá as pessoas irão purgar pelos seus pecados para então ir para o céu, como também existem outros locais dentro do catolicismo onde estão mortos que não o inferno e que não o céu. Ou seja, é um outro grande assunto, mas é importante que você saiba que o catolicismo ele tem esse tipo de crença que nós não compartilhamos. Para nós cristãos presbiterianos, que cremos na palavra de Deus apenas como fonte de autoridade, temos, através das Escrituras, comprovação que existem apenas o céu ou o inferno, que a pessoa irá ser endereçada após a morte. Considerações. E aqui eu quero me ater a duas perguntas possíveis ainda sobre esse assunto. Primeira pergunta. A morte deve ser considerada uma experiência normal para os seres humanos? As pessoas não foram criadas para morrerem. Esse é ponto. Foram criadas para viver. Nós fomos criados para viver. A separação da alma do corpo e a decomposição do corpo são coisas pavorosas, porque são contrárias à integridade da natureza humana, do modo como foi criada por Deus. A morte é um indicador que há algo errado com a humanidade. Ou seja, a existência da morte aponta para o remédio contra ela. Apenas Deus, que já provou pelos episódios envolvendo Enoque e Elias, pode ser capaz de dar vida àqueles que o buscam em Cristo. Outra pergunta. Sendo a morte o salário do pecado, por que então os justos não estão livres dela, visto que todos os seus pecados foram perdoados em Cristo? Esta pergunta, esta redação, ela é retirada da pergunta de número 85 do Catecismo Maior,
de Westminster, que coloca a questão de que, já que o cristão está em Cristo e Cristo saudou a nossa vida, por que ainda temos que morrer? Então aí nós temos a explicação do catecismo. Os justos serão libertados da morte no último dia, e mesmo mortos estão livres do seu aguilhão e maldição. Apesar de morrerem, isso procede do amor de Deus para os livrar perfeitamente do pecado e da miséria e os capacitar a uma comunhão mais profunda com Cristo na glória, em que entram de imediato. O que o texto nos informa é que a morte para o cristão tem outro tipo de leitura e de significado. Para o justo, é uma declaração de que estamos libertos de todo o aguilhão e maldição. Ou seja, o cristão ele não irá morrer espiritualmente, ele está vivo para Deus. E a morte física, que é natural de toda a humanidade, para o cristão apenas será uma etapa que o levará para mais próximo de Deus. Portanto, a morte para o justo é a consequência do pecado da pessoa humana. O resultado dessa morte trará um real benefício para o crente. É por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer: meu viver é Cristo, minha morte é lucro. Vamos tentar resumir essa primeira parte, esse capítulo 32, essa primeira sessão da Confissão de Fé de Westminster, tem um tipo de quadro. Então nós podemos dizer que as pessoas, tanto homens quanto mulheres, elas, quando morrerem, se são cristãos, vão para o céu. Caso não sejam, vão para o inferno. Continuamos, segundo a vontade de Cristo, se Deus quiser, no próximo domingo, com as demais sessões que ainda faltam ser tratadas, sessão 2 e 3. Nós não vamos tratar agora, por ser um conteúdo bastante extenso. Esta primeira sessão, neste primeiro momento, ela é suficiente. Não se esqueça que todos aqueles que possuem alguma dúvida ou precisem de indicações de leitura para os temas que estão sendo tratados, estamos disponibilizando um e-mail para o contato, que é ipbitaquaresponde@gmail.com. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, meus irmãos e irmãs, e que possamos, pela vontade de Deus, nos encontrar de novo para continuar aprendendo mais acerca do Senhor no domingo que vem. Que Deus muito nos abençoe. Amém.